Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Nós já fizemos a introdução no Novo Testamento com o período interbíblico. Você certamente já terminou de ver os 4 evangelhos. Agora a vida de Jesus já está bem apresentada a você, aquilo que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram sobre o Senhor. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para um grupo de discípulos durante um período de dias e agora foi levado aos céus, subiu aos céus. Acabou a igreja? Acabou a mensagem? Acabou a pregação, os milagres? O que vai ser feito agora? É justamente isso que trata o livro de Atos dos Apóstolos. E deixa eu já fazer uma ressalva aqui. Todas as vezes das minhas aulas em que eu tratar sobre os livros do Novo Testamento, você vai observar que eu vou chamá-los de documentos, porque o Novo Testamento ele tem evangelhos, é um tipo de literatura. Atos dos Apóstolos é um tipo de literatura. A propósito, é o único livro de história no Novo Testamento. No Antigo, há vários livros sobre história. No Novo Testamento, só o livro de Atos tem essa característica. Depois você tem as epístolas, as cartas que foram escritas por Paulo, por Judas, por João, por Pedro, por Tiago, a carta aos Hebreus. E lá no final você vai ter um outro livro, que é um livro de profecia, que é o livro do Apocalipse. Okay? Então todas as vezes que eu chamar os documentos do Novo Testamento, independente do que seja, eu vou optar por chamá-los de documentos. Agora, o que você lembra quando nós falamos sobre o livro de Atos dos Apóstolos? Vamos entrar na aula, vamos entrar no tema, no clima, nesse mundo distante e rico que é o mundo do Novo Testamento. Quando falamos em Atos, alguns falam, a gente sabe que são os Atos dos Apóstolos. Sim, porque a vida dos apóstolos e a atividade deles está registrada nesse livro. Outros vão dizer, eu sei que também o livro é chamado de Atos do Espírito. Sim, porque há várias referências à ação do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos. Mas o que mais? O que mais você lembra? O batismo com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo dentro do cenáculo ali em Jerusalém, para quase 120 discípulos. Veja bem, na sua Bíblia não diz 120 exatos, né? Lucas disse quase 120 discípulos. Então muita gente crava no 120, mas se formos ler o texto mesmo, diz quase 120. O que mais você lembra? Os milagres. A chamada de Saulo na estrada de Damasco. Eu lembro que ele caiu do cavalo, né? Será que caiu do cavalo mesmo? A Bíblia diz que ele foi lançado ao chão, mas ele podia estar em cima de um cavalo, podia estar a pé, poderia estar em cima de um jumento, né? Quem sabe até de um camelo. Mas muita gente diz, já até prega no púlpito das igrejas, Paulo caiu do cavalo. Não é isso que o texto diz, a gente precisa procurar ver o que o texto está informando, qual é a informação que está sendo transmitida. O que mais você lembra do livro de Atos? Hoje nós vamos ver muitas coisas a respeito dele. É muito importante você estudar Atos porque ele vai fazer a montagem de um cenário. E dentro desse cenário, nós vamos poder encaixar tudo aquilo que vem depois. As cartas, a visita a Roma, as visitas missionárias de Paulo, as viagens missionárias. Quando eu falo visita às igrejas dessas cidades por onde ele percorreu. Né? Tudo isso já está preparado no livro de Atos dos Apóstolos. Então, quando Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso, nós vamos saber em Atos que ele esteve lá, que ele se reuniu com um grupo, que ele falou com os líderes daquela igreja. Né? Quando Paulo escreve a respeito da igreja de Tessalônica, a carta para os Tessalonicenses, nós sabemos que Paulo passou por esta cidade numa das viagens que fez. Então, é muito importante estudar o livro de Atos, entendê-lo, porque ele fornece um apoio para a construção da literatura paulina, um apoio para a construção e da escrita das suas cartas. Muito bem. Atos, então, marca o início do ministério dos apóstolos e dos discípulos. O trabalho de Jesus, praticamente, o trabalho terreno de Jesus terminou, ele foi ao céu e enviou a promessa do Espírito conforme havia sido prometido, né? Lá em João fala, eu vou para o Pai, rogarei ao Pai, ele enviará o outro Consolador. Então, a vinda desse Consolador marca
o início do livro de Atos. Capítulo 2 está ali presente. O registro que Lucas faz, o autor do livro de Atos, dos apóstolos reuniam diariamente no cenáculo, é uma sala. A gente deve até ter foto para colocar para você aí, né? Para você ver como é que era o cenáculo, uma sala pequena onde eles se reuniam ali em Jerusalém, existe até hoje. Você vai a Jerusalém numa viagem, você pode, no roteiro turístico, visitar o cenáculo, onde os quase 120 discípulos se reuniam para orar, buscar a Deus e buscar o cumprimento de uma promessa que não sabiam o que era. Porque hoje é muito fácil falar, olha, vamos orar, vamos buscar o batismo com o Espírito Santo, vamos buscar os dons do Espírito Santo. Nós sabemos o que estamos buscando. Mas e eles? Eles estavam esperando uma promessa que eles não sabiam como seria cumprida. Então veja que fé, né? Veja que obediência também. Se reunir para buscar a Deus e aguardar a vinda de algo que para eles era uma surpresa, era uma novidade, como de fato o foi. Então, Atos é isso, vai registrar então histórias do início da igreja, da primeira organização, do primeiro avanço missionário, dos avanços subsequentes, das primeiras comunidades, das perseguições, os primeiros registros de milagres. Alguns pontos de doutrina também podem ser encontrados no livro de Atos, que depois, posteriormente, serão desenvolvidos nas cartas, especialmente nas cartas de Paulo. Com relação à autoria, você pode ver e acompanhar na sua lição, no seu livro, né? Nós temos dois tipos de evidências. Chamamos de evidências aquilo que fornece apoio para determinada conclusão, né? Então, há a evidência externa e a evidência interna. Chamamos de evidência externa todas as informações que são tiradas fora da Bíblia. Essas são chamadas evidências externas, ou seja, quando lemos um livro de Joséfo, por exemplo, que foi um judeu historiador do século I. Ele escreveu algumas coisas sobre Jesus, escreveu algumas coisas sobre a igreja. Então, quando lemos algo no texto de Lutero ou de Irineu, que também foi um dos primeiros líderes da igreja, Tertuliano, Clemente de Alexandria, foi bispo na cidade de Alexandria, ali no norte da África. Esses escritores, que foram também pastores, escreveram textos que continham referências à autoria de Atos dos Apóstolos. Quem era o autor, quem foi o autor de Atos? E temos também algumas evidências internas, né? Por exemplo, Atos capítulo 16, versículos 10 a 17, 20, capítulo 20, versículos 5 a 21, então o uso do pronome nós, né? Então, se nós sabemos que Paulo está viajando na companhia de outras pessoas e se usa nós, então estamos entendendo o quê? Que a pessoa que estava com Paulo é que também estava fazendo o registro. Não foi um terceiro para quem Paulo narrou uma história e que depois, posteriormente, fez o registro. No caso, o Evangelho de Marcos é um caso assim. Pedro viveu com Jesus, narrou a história para Marcos, e Marcos então faz o registro do seu evangelho a partir da narrativa de Pedro. No caso aqui, Lucas provavelmente não foi um discípulo direto de Jesus, mas foi um discípulo que andou com Paulo. Então, certamente fazia os registros, as anotações, né, no primeiro momento quando isso ocorria. Também a questão da similaridade do estilo do autor. Determinados autores utilizam estilo, tem o seu estilo, usa um tipo de linguagem, usa, dependendo do caso, vai usar um tipo de gíria, um tipo de expressão, né? Paulo é influenciado por isso. Quando ele escreve Efésios capítulo 4, por exemplo, ele cita o corpo, ele fala das juntas, das medulas. Então, de onde é que Paulo aprendeu isso? Paulo estudou para ser um juiz no judaísmo. Então, isso era o quê? Muito provável que Paulo estivesse se apropriando da linguagem de Lucas, que era um médico. O tipo de grego de pessoa que conhece a língua, conhece a estrutura sintática, conhece gramática, conhece vocabulários, a quantidade de palavras que se usa na composição de um texto. Por exemplo, há um texto em Pedro em que é bastante reduzido o número de palavras. Então, muitos vão dizer, isso é próprio de Pedro, porque não tinha tanta instrução assim. Ele era um pescador, né? Lucas não, Lucas tinha mais cultura, tinha formação, então tinha um conhecimento de literatura mais amplo. Provavelmente o seu vocabulário também vai ser maior, vai ser mais rico, né?
Então, muitos dos estudiosos e dos pesquisadores de hoje geralmente fecham nesse consenso de que Lucas tem sido o autor do Evangelho e do livro de Atos dos Apóstolos. Há, inclusive, uma continuidade aí, né? O final do Evangelho, depois observe isso na sua casa. Pega o Evangelho, o finalzinho do texto e compare com o começo do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que há uma espécie de continuidade aí. Então não há muita discussão a respeito da autoria lucana. Em teologia se diz isso, lucano, a autoria lucana, ou seja, Lucas foi o autor desse texto. Nós vamos ter mais problemas, como sempre, na questão das datas, né? Se você ler determinados autores vão colocar as datas muito no início do cristianismo, dependendo da escola desse autor. Escola que eu digo é a escola de formação mesmo, a linha de pensamento que ele segue, os autores os quais ele acompanha. Alguns vão deixar essa data mais posterior, vou colocar essa data mais lá à frente. Tudo isso vai depender de qual é a base sobre a qual eles estão edificando o seu argumento. Se eles usam determinados textos de evidência interna, se eles usam determinados textos de evidência externa, ou se eles usam outros recursos, como a crítica da forma, a crítica literária, que é um mecanismo científico para poder se aproximar do texto bíblico e extrair informações para, a partir delas, fazer a sua argumentação. Então, com relação à data, você tem aí no seu livro, né, alguns acham que Lucas dependeu de historiadores da sua época, porque de fato no Evangelho ele fala que fez uma grande pesquisa, né, ele foi vasculhar porque haviam muitas histórias a respeito de Jesus. Então ele queria eliminar as histórias que não tinham muito fundamento e preservar um relato único e confiável daquilo sobre o qual a igreja poderia avançar. Aquilo que era possível reunir e dizer, não, isso de fato é o que aconteceu e nós vamos acreditar nisso aqui. Então você tem várias datas aí, datas mais tardias, no início da década de 60, depois datas posteriores que vão colocar a composição de Atos para depois do ano 70. O que aconteceu no ano 70, pastor Magno? A destruição de Jerusalém pelas tropas do general Tito. Né? Essa é uma data que você que estuda Novo Testamento não pode esquecer. Ano 70 é um referencial, né? As tropas romanas já vinham invadindo Israel, e aí no ano 70 há a destruição do templo. Aí é um marco, Jesus mesmo falou isso, não vai sobrar pedra sobre pedra, né? Então isso se cumpriu no ano 70, isso é confiável, há uma data específica na história. Então a partir disso nós podemos relacionar outros textos que vão tratar desse assunto. Agora, para não ficar só nas minhas palavras essa questão da datação, eu gostaria de chamar aqui um comentário muito importante que é do Dr. Shedd, Dr. Russell Shedd, é uma das maiores autoridades em teologia do Novo Testamento no Brasil. Vamos ouvir o que ele tem a dizer, então? Vamos agora passar para uma discussão relativa à data da composição deste livro. Tal como foi fácil distinguir a época em que Lucas foi escrito, também é fácil no caso de Atos. Sabemos que Atos termina sem contar o que aconteceu com Paulo, no capítulo 28 deste livro. Ele ainda está na prisão, de fato uma prisão em Roma que não é fechada no sentido que ele, ainda que ele esteja algemado, ele pode receber visitantes, está numa casa alugada, não está numa prisão de grade ou xadrez, onde ele seria maltratado. E isto é justamente o quadro que nós podemos imaginar quando vem pessoas como Epáfras contando das dificuldades que estão correndo na igreja de Colossos. Ele então vai dando sua resposta, sua carta aos Colossenses, escrevendo também sua carta aos Efésios e possivelmente a Filipenses e Filemon. São as chamadas cartas da prisão. Mas o fato é que nós não sabemos o que aconteceu na vida de Paulo após essa prisão de mais 2 anos, nos deixa sem pista para chegar a outra conclusão, senão que este livro de Atos, terminando no ano 61, é a data em que Atos foi escrito. É quase impossível imaginar Lucas ter escrito esse livro sabendo o que aconteceu com Paulo, sua visita, por exemplo, para a Espanha, como Romanos 15 indica,
o que ele foi decapitado, como de fato a evidência tradicional é muito forte, é que essa evidência não é contada por Lucas. Então nós temos uma data mais ou menos segura. Ao não ser, e aqui temos novamente como os eruditos gostam de levantar dúvidas, ao não ser que Lucas tivesse sido dependente de Joséfo. Joséfo escreveu no ano 93, na mesma altura que alguns acham que o livro de Apocalipse foi composto, e que, neste caso, se Lucas foi dependente de Joséfo, ele só poderia ter escrito depois de Joséfo. E há bastante discussão em torno de capítulo 5 de Atos, e versículo 36b. Eu vou chamar sua atenção a esse texto porque refere-se a duas figuras históricas, e duas figuras são mencionadas por Joséfo, 36b, porque antes desses dias se levantaram Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Então, esses dois indivíduos, Teudas e Judas, mencionados por Joséfo, e agora mencionado por Lucas, pensa-se que eles tinham que estar falando da mesma pessoa. E, sem dúvida, Teudas é a mesma pessoa. Mas como o nome de Judas é um nome muito comum, dá para perceber que essa contradição que existe entre Joséfo e Lucas em torno do nome de Judas, pode ser que nós estamos calculando que seja a mesma pessoa e não há nenhuma segurança neste ponto. Outros acham que Lucas escreveu após a destruição de Jerusalém, baseado em Lucas 19, 45 e capítulo 21, versículo 20, onde ele fala sobre Jerusalém ser destruído. Mas, naturalmente, são pessoas que não creem, como nós cremos, na possibilidade de profecia, como se Deus não soubesse o que vai acontecer no futuro. Então, quando um autor relata, especialmente com algum detalhe, o que aconteceu, a gente sempre acha que ele está relatando um fato histórico e não uma profecia. A data, então, mais provável é antes do ano 70, e é justamente J.E.T. Robinson, já mencionado com o seu famoso livro, em Redatando o Novo Testamento, que ele argumenta justamente que tanto Lucas como Atos foram escritos, aliás, todos os livros do Novo Testamento foram escritos antes do ano 70. E a evidência interna do livro de Atos realmente confirma essa conclusão. Esse fim abrupto, então, de Atos se explica bem com o fato que Paulo ainda estava preso no ano 61 e Lucas parou sua história porque não havia nada mais a contar. Ele já chegou no fim do papiro e ele vai, então, escrever, provavelmente intencionava escrever um terceiro volume. Infelizmente, esse terceiro volume aparentemente nunca foi escrito. Paulo foi para Roma, então, em 59, como preso naquele barco sobre o qual nós lemos, no capítulo 27. Ele ficou preso, então, 2 anos. Como ele não foi julgado, porque os acusadores acharam que ia perder o caso, eles não vieram de Jerusalém para acusar Paulo. Então, quando chegou ao fim dos 2 anos, que era o limite que se podia segurar um preso sem acusação, Paulo teria sido solto e ele teria continuado a sua viagem como ele esperava até a Espanha, mencionada por Clemente de Roma. Depois ele volta e deixa Tito em Creta, e depois ele também deixa Timóteo lá em Éfeso. Paulo continua seu ministério até ele ser preso novamente, lá para o ano 65, 66, após Roma ser queimado. E Nero, então, acusa os cristãos e começa a grande perseguição de julho de 64 depois de Cristo. E nessa continuação daquela perseguição que Paulo e Pedro ambos são martirizados. Seria tão bom saber em que data isso aconteceu, mas aparentemente foi naturalmente antes de Nero morrer, no ano 68, mas então Atos
conta apenas até o ano 61. O período, então, da história, começando do ano 30 até 61, nos dá 31 anos cobertos neste livro de Atos. Então você veja, dependendo do autor que você usa como referência, dependendo da porção da Bíblia do livro de Atos que você usa como ponto de partida, você pode ter uma data, né? É importante você saber que há essas alternativas, não há como ter 100% de precisão na datação, então a gente fica aí próximo do ano 62, 64, né? Então eu acredito que Lucas vinha colhendo essas informações à medida que viajava com Paulo, fazendo uma espécie de registro de bordo das viagens, né? Quando Paulo, ali perto do ano 63, ele é preso em Roma e fica ali 62, 63, fica numa casa alugada, é provável que Lucas possa ter feito uma finalização, um encaminhamento para já finalizar o seu texto e não tenha escrito muita coisa depois da morte de Paulo, que também vem seguido depois da morte de Nero, imperador. Eu acredito que o texto já estava completo aí. Agora, qual é o propósito de escrever o livro de Atos? O que é que Lucas tinha em mente quando partiu para a composição desse texto? Primeira coisa, defender o cristianismo dos ataques que estavam acontecendo, especialmente a artilharia que vinha dos judeus. Os judeus ameaçavam, criticavam, diziam que era uma seita de hereges e os cristãos passaram maus bocados. Quando diziam, por exemplo, nós vamos comer o sangue e o corpo de Jesus, referindo-se à Santa Ceia, acreditavam que os cristãos estavam praticando antropofagia, né? Comendo carne de gente. Então foi um período terrível. Diziam que quando Jesus era chamado de Senhor, né? Kyrios Cristo, Senhor Cristo é o Senhor. Então estavam fazendo uma afronta política, como quem dissesse, olha, nós vamos fazer aqui um motim e vamos tirar César, porque os romanos diziam César Kyrios, ou seja, César é o Senhor. Os cristãos diziam Christos Kyrios, ou seja, Cristo é o Senhor. Então eles acreditavam que os cristãos eram um grupo de manifestantes políticos que queriam acabar com a ordem no império, que não era verdade. Então, um dos propósitos é esse, é mostrar que Jesus é o Senhor da igreja, o reino dele é espiritual, não tinha nenhuma pretensão de tirar nenhum governo do seu lugar, né? O segundo propósito que eu colocaria aqui é escrever a continuação da atividade de Jesus através da igreja por meio do Espírito Santo. Ou seja, Jesus está na igreja por meio do Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, ele enviará outro Consolador que estará em vós, ou seja, dentro de nós. Jesus não poderia estar dentro de todos os cristãos, mas indo ao céu e enviando o seu Espírito, aí sim, por meio do Espírito, o Senhor Jesus habita o coração de cada cristão. Então a sua obra tem mais poder de abrangência, de espalhar-se por toda a terra. E o propósito de Lucas é esse, é de registrar essa expansão missionária que acontece depois, especialmente depois da pregação de Estevão, capítulo 7, versículo 1 até o capítulo 8, versículo 3, você vê ali a situação quando Estevão prega, apresenta o Antigo Testamento, a promessa de envio do Messias. Jesus vem, ele é morto e Estevão coloca ali, grosso modo, falando, coloca o dedo no rosto dos judeus e fala, vocês o mataram, vocês cometeram esse grande erro, né? Então ele foi ali apedrejado, foi martirizado, é o primeiro mártir da igreja, e é importante destacar que não é um mártir no sentido que nós conhecemos hoje, dos homens bomba. O cristianismo tem sido acusado de também promover esse tipo de ação, mas há que se observar o seguinte, o mártir cristão, ele não se mata para matar outros. Ao contrário, no início da igreja, o mártir cristão ele era apedrejado. Ele morria sem oferecer resistência e sem matar outras pessoas. É bom que se diga isso, né? Além de ser um livro de história, o único livro de história do Novo Testamento, ele também é um livro de apologética. Apologética é o que é? A defesa da fé. Se eu critico a sua fé, a sua religião, você então gera um discurso apologético, ou seja, um discurso de defesa.
Se eu critico a sua religião, aí você vai dizer, não, Magno, não é bem assim. Ou o que acontece aqui é assim, assim, assim. Então você está fazendo o quê? Uma apologia. Você está defendendo a sua fé, está defendendo o seu corpo de doutrinas. E o livro de Atos dos Apóstolos contém uma defesa da doutrina de como era a doutrina dos apóstolos, como é que eles se reuniam, como é que eles celebravam as suas cerimônias, como é que eram as primeiras atividades deles como igreja, como irmãos em Cristo, a ajuda que era oferecida de uma cidade para outra. Então tudo isso você pode encontrar aqui no livro de Atos dos Apóstolos como um propósito para a composição desse texto. Outra coisa a ser destacada é o conteúdo, né? Então, o conteúdo é, inicialmente, o ministério da igreja na cidade de Jerusalém, como é que a igreja começa, como é que eles pregam, o que é que Pedro prega, tem o registro ali de 2 pregações, 2 sermões breves de Pedro, ele prega uma vez, 5 minutos de mensagens, você gasta 5 minutos para ler a pregação dele, 3.000 pessoas se convertem. Mais um pouco e você vai ler outro sermão dele, curto também, mas 5.000 pessoas se convertem. Então, 2 pregações, 8.000 convertidos. É evidente que não eram todos moradores de Jerusalém. Havia muitos visitantes. E esses visitantes, quando voltam para suas terras, para suas cidades de origem, para os seus países até, eles vão levar a mensagem, eles vão espalhar essa semente, né? Mas fato é que a igreja de Jerusalém reunia um grande número de pessoas, um número muito grande mesmo. Eu já li textos de historiadores calculando aí uma composição de cerca de 20.000 pessoas. Pessoalmente eu acho um exagero, porque nós temos registros aí de Joaquim Jeremias, que é um grande estudioso do Novo Testamento. Ele diz que a população de Jerusalém, habitantes mesmo de Jerusalém, estavam aí entre 25 e 35.000 pessoas no máximo. Não era uma cidade grande, embora reunisse muita gente nos períodos de festas. Aí sim, a gente tinha um número grande. Depois, mostrar e registrar o avanço da igreja nos outros territórios que não lá na Judéia. Então vai para Samaria, vai para a Síria, vai para Antioquia e posteriormente entrando na região da Ásia Menor, aquelas igrejas que Paulo visita, Colosso, cidade de Éfeso, Tessalônica, Bereia, tudo isso são cidades da Ásia Menor, né, ali perto do que hoje nós conhecemos como Istambul, aquela região de Istambul na Turquia, né, aquela região é essa que Paulo e Lucas retratam aqui. E depois a entrada do Evangelho na Europa, né, quando Paulo está planejando voltar, ele está lá na Turquia planejando voltar para Antioquia, que era a sua base, era onde ele residia quando não estava fazendo missões. Então ele tem um sonho, um rapaz aparece para ele em sonho e fala, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então foi através desse sonho, a obediência desse sonho, que Paulo então cruza ali o mar, aquele pedaço, aquele braço de mar, e entra na Europa e vai pregar. E tem Corinto, tem Atenas e vai finalmente chegar a Roma. Então a entrada do Evangelho na Europa se dá a partir deste episódio. Registro então o avanço missionário, boa parte do livro de Atos se compõe então dos registros de bordo das 3 viagens de Paulo, 3 viagens missionárias que ele faz. E a última, que não é uma viagem missionária, é uma viagem da prisão, Paulo foi preso e está sendo levado para Roma para ser julgado. Isso também está registrado a partir lá do capítulo 21, né? Até o final, capítulo 28, você vai ter esses registros, né? Muito bem. Algumas peculiaridades do livro de Atos dos Apóstolos. Quando falei que o livro de Atos é conhecido também como Atos do Espírito, não é à toa. O Espírito Santo aparece mais de 70 vezes nesse livro. É o livro que mais registros de ocorrência sobre o Espírito Santo é esse livro de Atos dos Apóstolos. Enfatiza também a pregação e o ensino da palavra de Deus. São 24 discursos ou pequenas mensagens que são registradas. Então isso é bom para nós estudarmos e ver o que é que era dito pelos primeiros apóstolos, o que é que era dito pelos primeiros discípulos, qual era a preocupação da mensagem deles, qual era o tema da mensagem, qual era o conteúdo, qual era a analogia que eles faziam. Pegavam o texto do Antigo Testamento, interpretavam todo aquele conteúdo do Antigo Testamento na pessoa, vida e obra de Jesus Cristo, faziam uma aplicação para os dias deles. Então, isso tudo nos serve de um modelo.
para que nós tenhamos aí uma referência. Olha, quando eu for montar a minha mensagem, eu posso usar essa estrutura. Olha, veja por que a mensagem deles avançava, dava certo. Por quê? Eles incluíam tais e tais componentes, tais e tais ingredientes na sua mensagem, no seu sermão. Então, você tem aí 24 discursos e mensagens ao todo, inclui 9 de Pedro, né? Desses 24, tem 9 de Pedro e 9 do próprio apóstolo Paulo. Outra peculiaridade do livro são os registros das perseguições, tem vários, né? Os apóstolos são presos e açoitados no capítulo 5, Estevão é martirizado no capítulo 7, os cristãos são dispersos no capítulo 8, Tiago é morto e Pedro é preso no capítulo 12. Você tem também várias ocorrências de perseguição, de Paulo sendo chicoteado, perseguido, ele precisa fugir de uma cidade, então baixam ele pelo muro da cidade, dentro de um cestinho, ou seja, não tiveram vida fácil. Isso é bom para a gente ler e saber que isso existiu e existe ainda hoje. Há países muito fechados, né, países no Oriente Médio, na Ásia, onde há uma perseguição dos cristãos ainda hoje e eles passam situações bastante semelhantes a essas que são registradas aqui, né? Então, isso havia no começo e há também hoje ainda. Ok? Muito bem. Uma coisa que eu acho muito interessante destacar, todas as vezes que nós estudamos o livro de Atos, é o seguinte. Há diversos registros de nomes de políticos. Por exemplo, capítulo 13, diz que Sérgio Paulo era procônsul de Chipre. Você lê, por exemplo, o livro de Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 6, ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Há passagens que você lê no Novo Testamento que diz assim, no ano tal do reinado de fulano. Então, nós acreditamos na Bíblia porque temos fé. Agora, esse tipo de informação é útil na historiografia, quando nós vamos determinar quando determinado fato, quando determinada ocorrência se deu. E também é muito bom para aqueles que não creem na Bíblia, porque nós estamos citando personagens verídicos da história secular, não só da igreja, mas personagens que a história das civilizações, a história da humanidade estuda e sabe que esses camaradas existiram, né? Sérgio Paulo, Herodes, Agripa, né? Os imperadores todos, César, então toda essa turma existiu e é estudado fartamente, isso está registrado nos livros, não tem o que discutir. Então quando nós colocamos isso para discussão dentro de sala de aula, é importante que você saiba disso, isso é uma referência que ajuda não só a apoiar a datação dos eventos que estamos estudando, como também a convencer as pessoas de que essas histórias não são invenções, né? Elas têm um pano histórico, elas aconteceram num período determinado. E é possível datar, é possível determinar qual foi esse período através da identificação. Lucas faz o trabalho de um historiador, embora ele não disponha das ferramentas científicas como nós dispomos hoje, mas ele está fazendo um trabalho de um historiador, e isso precisa ser levado em conta, né? Então, Lucas 3, por exemplo, no 15º ano do reinado de Tibério César, olha aí, então ele tem aqui uma data e um personagem. Aí ele fala, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, um outro personagem e uma outra informação geográfica. Herodes, governante da Galileia, mais um personagem, mais um registro geográfico, né? Seu irmão Filipe, governante da região da Itureia e de Traconides, e Lisânias, governante de Abilene. Ou seja, veja quanta informação histórica está reunida aqui em um único versículo. Então você consegue usar livros de história e montar aqui um cenário com fundo político, cultural, fundo econômico, fundo militar, o que você precisar usar para enriquecer, inclusive, a sua maneira de interpretar o próprio texto, ok? Então, há várias informações. Por exemplo, Paulo prega em Atenas, né, onde ele observa que eles são todos místicos, eles têm altares para tudo quanto é Deus que eles poderiam identificar. E eu tenho um amigo que recentemente foi visitar a Grécia, e ele tirou uma foto quando Paulo se deparou ali com um altar, no capítulo 17 de Atos, diz assim, altar ao Deus desconhecido. Essa história está bem registrada no livro de Don Richardson, O Fator Melquisedeque, é a história que abre o livro. Eu aconselho você, se puder comprar e ler esse livro,
ele conta a história de como surgiram esses altares 6 séculos antes de Paulo passar por lá, né? Vou colocar aqui do lado na nossa lousa digital uma foto desse altar tirada pelo meu amigo que esteve na Grécia. Veja aí o tamanho que é esse altar, um altar enorme. E eles ainda estão preservados, os poucos. Muitos já foram destruídos, mas uns poucos foram preservados. E esse meu amigo, estando em viagem na Grécia, tirou foto e trouxe para que eu conhecesse. E eu sempre que dou aula sobre Atos dos Apóstolos, faço questão de mostrar para os alunos para que eles tenham ideia do que é que está acontecendo, que tipo de altar era esse, né? Então Paulo fala, olha, eu vejo que vocês são muito supersticiosos, vocês têm um altar até para um Deus que vocês não conhecem. E esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu estou vindo anunciar. E aí ele introduz o Evangelho, fala sobre Jesus. É fantástica a história, é muito bonita de como surgiu o altar e depois o fechamento que acontece aqui em Atos dos Apóstolos, né? Então, cidade de Atenas, o Areópago era o lugar onde Paulo foi pregar, né? Areópago, ou Colina de Marte. Essa Colina de Marte ainda existe, né? Essa aqui é onde está o altar ao Deus desconhecido. Muito bem, vamos avançar aí mais um pouquinho, caminhando já para o nosso encerramento. Eu não posso deixar de passar essa aula de Atos dos Apóstolos sem dar uma pincelada nas viagens do apóstolo Paulo. Paulo se converte no capítulo 9 de Atos, né? No capítulo 11, um discípulo, um apóstolo, na verdade, Barnabé vai até Antioquia, porque ele fica sabendo, a igreja de Jerusalém fica sabendo que em Antioquia existe uma igreja vibrante, saudável, grande, mas os apóstolos de Jerusalém não sabem quem foi que começou a igreja. Então eles enviam Barnabé para saber o que está acontecendo. Barnabé vai até Antioquia, desce até a cidade de Tarso, que ficava aí cerca de 14 quilômetros, traz Paulo para aquela cidade. E ali eles montam uma base missionária. A partir de Antioquia, então, Paulo vai fazer todas as suas 3 viagens missionárias, né? Ali no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, primeiro versículo, você vê ali o Espírito Santo comissionando as pessoas que deveriam ser os missionários, né? O Espírito Santo diz para eles, estavam reunidos orando e jejuando, e o Espírito Santo diz, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, a igreja ora por eles, abençoa, impõe as mãos e enviam Barnabé e Paulo. Então, eles começam ali uma grande obra, depois cada um vai se dividir, Barnabé vai tomar um outro irmão, Paulo também vai tomar ali um outro irmão, um outro grupo, vão formar dois grupos missionários e a igreja vai avançar. A divisão na igreja nem sempre significa problema, às vezes significa multiplicação, porque a igreja é um corpo e as células, quando elas se dividem para crescer, né? Então veja aí, no primeiro mapa que eu quero trazer para você, observe aí, nesse mapa, a trajetória que Paulo faz na sua primeira viagem. Então, veja que ele sai aí do lado direito do seu vídeo, né, do mapa, na verdade a cidade de Antioquia ele está ao norte de Jerusalém. Então ele começa, viaja até Chipre, passa por Salamina, Pafos, depois ele volta para o continente, Perge, Listra, Derbe, e ele faz essa primeira viagem, retornando posteriormente para Antioquia, ou seja, ele volta de onde ele saiu. Então, as referências bíblicas em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, capítulo 14, você vai encontrar o registro dessas viagens. Ele dura nessa viagem mais ou menos um ano, começa em 47, termina em 48, e Paulo, Barnabé e João Marcos que participam dessa primeira viagem, né? Eles visitam a cidade de Pafos, onde há a conversão do procônsul, Sérgio Paulo, que é uma autoridade política, né? Saulo passa a se chamar Paulo, né? E na cidade de Listra, eles têm um problema, eles se encontram com idólatras ali, com pagãos, e esses idólatras dessa cidade começam a chamar a Paulo de Zeus, que era o deus da mitologia grega, e começam a chamar de Hermes a Barnabé. Ou melhor, Barnabé era chamado de Zeus ou Júpiter, se você vai observar na sua Bíblia. Tem Bíblia que traz Júpiter, tem Bíblia que traz Zeus. Uma é mitologia grega, outra é romana, né? Mas não faz diferença. No original ali está Dia, que era o deus máximo da mitologia, né? E o outro vai chamar Paulo de Hermes. Por que Hermes? Paulo era o que mais falava, era quem pregava. E Hermes é a palavra que dá origem à nossa hermenêutica, ou seja, Hermes, na mitologia, era o personagem que interpretava a vontade e a palavra de Deus.
no caso deles, Zeus ou Júpiter. Então, olha, Paulo então é Hermes, ele está interpretando, na verdade não era nada daquilo. Então, e Paulo fala, não é nada disso não, vocês estão misturando coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou aqui um representante de Jesus, sou um apóstolo de Jesus Cristo, enviado por Deus para pregar o Evangelho. Não tenho nada a ver com Zeus, nem com Júpiter, nem com Hermes, nem com ninguém. A minha mensagem é outra, a minha história é outra bem diferente. Né? Agora vamos ver, no segundo mapa, como a coisa muda. Olha como Paulo cobre uma área bem mais vasta em relação à primeira viagem. Né? Novamente ele sai de Antioquia, só que agora ele vai para o noroeste, né? Em rumo a Tarso, a sua cidade natal, Derbe, Listre, vai embora. Vai até Troade e depois lá na frente ele vai de fato passar a Macedônia, entrando na cidade de Filipos, depois vai para Bereia, Tessalônica, Corintos e Atenas, era a capital da filosofia. Nessa viagem nós vemos o registro dela em Atos 18, né? Atos 16 a 18, a bem da verdade. Ele escreve a carta aos Tessalonicenses, a sua primeira carta. Né? Ele dura mais ou menos uns 3 anos durante essa viagem, uma viagem bem mais longa. Inclui Silas, Timóteo entra no grupo a partir da cidade de Listra. Lucas parece que entra no grupo também a partir da cidade de Troade. Eles fazem visitas a todas essas cidades. É na cidade de Troade que Paulo tem um sonho, né? Do mancebo, um jovem que fala, passa a Macedônia, vem para o lado de cá nos ajudar. E aí Paulo, atendendo a isso, ele vai até lá e ajuda pregando o evangelho. Essa é a ajuda que ele tem a dar. Então é uma viagem bem mais extensa, uma viagem bem mais completa, onde ele vai conhecer novas comunidades, vai plantar novas igrejas, vai desenvolver novos grupos e treinar discípulos, treinar obreiros, para que eles tomem conta da igreja. Então, o primeiro que se convertia, geralmente, já começava um trabalho de discipulado. Na cidade de Corinto, por exemplo, Paulo ficou 2 anos pregando o evangelho numa escola chamada Escola de Tirano. Né? Tirano era o nome do dono da escola. Então, Paulo utilizou o espaço daquela escola para poder fazer um treinamento ali durante 2 anos. Depois ele avançou, foi para outros lugares, ele não ficava preso a uma igreja e, posteriormente, ele escreve 3 cartas ao Coríntios. Na verdade, uma se perdeu, né? Parece que a segunda carta aos Coríntios se perdeu. A que nós temos hoje chamada segunda aos Coríntios, na verdade, é a terceira. Né? Então ele escreve cartas, fazendo recomendações, ele ouve coisas a respeito daquela igreja, ele corrige, olha, estou ouvindo algumas coisas de vocês, não está certo. Então ele procura ajustar a doutrina e o comportamento daqueles cristãos. Né? Muito bem, lá em Corinto ele hospeda na casa de Priscila e Áquila, que também eram cristãos judeus, assim como Paulo, tinham sido expulsos de Roma depois da perseguição, aquela perseguição que eu expliquei no começo da aula, né? E agora eles moram durante um tempo. Paulo hospeda na casa deles, eles tinham até a mesma profissão. Paulo fazia tendas e Priscila e Áquila também trabalhavam com a construção de tendas. Então, nas horas vagas, eles faziam essas tendas para vender e até usar os seus recursos para poder patrocinar as próprias viagens, além da oferta que eram dadas porque as igrejas ajudavam, abençoavam com recursos, com comida, com vestimenta e com dinheiro também. Por último, então, nós temos aí a terceira viagem missionária de Paulo. Você pode ver aí no mapa, mesmo esquema, sai de Antioquia, passa por Tarso, vai para a região noroeste da Judéia, vai para Ásia Menor, entra novamente na Europa, que você vê no mapa aí aparecendo como Macedônia, e é uma das viagens longas também de Paulo, dura cerca de 4 anos e meio, começa no ano 54, vai até o ano 58. Né? Aqui já Marcos não está participando já desde a primeira viagem, mas tem Lucas, tem Timóteo, Erasto, que participa de uma parte da viagem, e alguns outros irmãos que Paulo, à medida que vai escrevendo as cartas, ele vai dizendo, fulano, Beltrano está comigo, manda saudações, né? Então, quando você estudar as epístolas paulinas, você vai ver que no final, nas saudações, ele coloca o nome da equipe que está trabalhando com ele. Ele fica na cidade de Éfeso por 3 anos, né? 12 homens são batizados nas águas ali. Corrigindo aqui, ele fica 2 anos na cidade, na escola de Tirano, não é Corinto. Eu disse Corinto agora há pouco, mas na verdade ele fica na escola de Tirano, é na cidade de Éfeso, para onde depois ele escreve uma carta falando a respeito de como é a organização da igreja. Quando você quiser estudar igreja, organização da igreja, eclesiologia, é a carta de Efésios
aos Efésios, que dá a base para a construção dessa doutrina, né? É a carta mais estudada quando você quer falar sobre igreja, ok? Visita a Macedônia, Grécia, cidade de Corinto, Mileto, aquela cidade de um famoso filósofo chamado Tales de Mileto. Paulo vai a essa cidade. Cesareia Marítima, eu também vou colocar aí uma foto de Cesareia. Você vê aí do lado direito o hipódromo, onde haviam as corridas de cavalo. Vê também aí o anfiteatro, onde aconteciam as peças teatrais naquele período. É uma cidade bonita, você que vai a Jerusalém até hoje. A cidade de Cesareia Marítima, né? Cesareia porque foi feita em homenagem a César, né? É aquela história, né? É o nome do patrão, né? Então, o governador que construiu a cidade quis fazer uma homenagem a César e colocou o nome de Cesareia. Então, você que vai a Jerusalém hoje, você visita porque ela faz parte do roteiro, visita as ruínas desta cidade. Muito bem, para nós finalizarmos aqui, eu gostaria de destacar alguns textos que são interessantes no livro de Atos. Claro, há muitos, não daria tempo de destacar todos, né? Atos 2, de 42 a 47, traz um resumo das primeiras atividades dos cristãos em Jerusalém. Então tem sido escrito, né, a respeito da igreja saudável, a igreja como que ela deveria ser nos dias de hoje, utilizando como espelho os cristãos de Jerusalém. Então esse texto é o texto que fala de alguns dos principais pontos que eram observados pelos cristãos da primeira igreja. Atos capítulo 5, versículo 4, é um dos textos que defende a divindade do Espírito Santo, né? Tem algumas heresias, algumas seitas que falam que o Espírito Santo não é Deus, ele é uma força, ele é uma energia. Ali defende que o Espírito Santo é Deus, na passagem de Ananias e Safira, quando Pedro fala, vocês mentiram não somente para mim como um apóstolo, mas vocês mentiram para o Espírito Santo, vírgula, mentiram a Deus. Então, você consegue construir a doutrina da trindade, da divindade do Espírito Santo usando textos como esse. O destaque para a igreja de Antioquia, que era uma igreja grande, estima-se aí que só na igreja de Antioquia tivesse cerca de 45 mil judeus. Havia mais judeu em Antioquia do que em toda Israel. Não Jerusalém, toda Israel. A igreja de Antioquia era uma cidade grande, cerca de 150 mil habitantes, né? Tinha muita heresia, muita filosofia, e o contexto ali é dali que surgem as missões. Então Paulo, a partir de Antioquia, que começa a expandir as missões, porque ele tem ali o contato com outras linguagens, com outras culturas, com outras religiões, com outros discursos. Então ali ele formula provavelmente a sua teologia e parte para o campo missionário, sabendo que no campo missionário ele vai encontrar com formas de pensamento bem divergentes daquela que ele tinha. Jerusalém tinha um outro clima, uma outra problemática, e muito provavelmente eles teriam mais dificuldade de enviar missionários a partir de Jerusalém. Então provavelmente é por isso que acontecem as missões a partir da cidade de Antioquia. Então capítulo 11, 12, 13 vai falar desta igreja. E por fim, o capítulo 15 de Atos, que é quando ocorre o primeiro concílio da igreja, a primeira reunião oficial. Vamos tratar de casos, então são apresentados alguns casos, são feitas dadas algumas diretrizes, né? O apóstolo ali, o pastor, escreve uma carta de recomendação, que é um documento, né? Eu aconselho você aqui depois da aula, chegar na sua casa com mais tempo, leia esses textos, se familiarize com o texto. É muito bom vir na aula, é necessário, mas você precisa ter familiaridade com o texto, precisa se aproximar do texto. Quando eu faço alguma citação, ou alguns dos outros professores, faça a sua anotação, depois chega em casa, confira para que você vá criando o hábito de se aproximar do texto e ter a sua própria visão e interpretação, ok? É isso, espero que você tenha gostado da nossa aula, que tenha enriquecido o seu conhecimento e aberto a sua mente para compreender aí alguns assuntos que talvez você já tivesse trazido como alguma dúvida. Espero ter abençoado e que você continue sendo enriquecido com isso, crescendo na graça e no conhecimento. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.